Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e convidar os irmãos a abrir em João, Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero explorar versões bíblicas aqui, né? Vamos abrir todo mundo na Bíblia aí, ó. Quem tiver com Bíblia aí, cada um abrindo a sua Bíblia aí, diferente. Quem tiver uma versão diferente vai ler também, para a gente explorar as versões, porque às vezes uma tem um detalhezinho numa palavra, a outra tem um aprofundamento maior, uma interpretação diferente. A gente explora todas essas. E o verso que eu vou ler com vocês é um verso bem conhecido, né? Quero usar uma visão diferente desse verso aqui, para a gente enfatizar nessa manhã. João 8, verso 32. A gente já sabe até de cor, né? Será que ela é unânime? É a mesma frase em todas as Bíblias? Olha a minha versão diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as versões são assim? A minha é. A sua também, Nete? Interessante, né? É uma versão unânime, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem disse isso, irmãos? Jesus. É uma palavra de Jesus, especialmente para nós. Jesus disse aqui, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E desse verso eu quero destacar logo o começo aí, né? O conhecereis. Porque essa não é uma palavra só individual, né? Porque eu leio essa palavra e digo, se eu conhecer a verdade vai me libertar, né? No individual, né? Mas ela é uma palavra coletiva, né? E conhecereis. Porque Jesus não estava falando só para uma pessoa, ele estava falando para um grupo ali, né? De pessoas. E ele fala então para a nossa igreja hoje, né? Para o nosso grupo aqui também, né? Se vocês, não só você, Maria Rodrigues, não só você, Suelene, mas todos vocês, né, grupo, conhecer a verdade vos libertará. E aí a gente vai para a segunda parte da palavra, né, que ela diz aqui, a verdade vos libertará. E o que os irmãos entendem dessa liberdade? Libertar do quê? Do pecado. Pecado, a escravidão. Porque Jesus, ele é a própria verdade, né? Conhecereis a verdade, então, ele é a própria verdade. Da mentira. Da mentira também, né? Do pecado, da mentira. Mais alguém? A mentira contrapõe porque fala, né? A verdade, o que é o contrário da verdade? Mentira. Mas liberdade do pecado, né? Porque a mentira também é um pecado, né, dona Porque Maria? Jesus é a verdade e o pai da mentira e o diabo é o pai da mentira. Pai da mentira. Então é o contrário. Libertar do que, irmãos? De fazer o mal, seja de qualquer maneira. De fazer o mal. Fazer o bem. Bom, eu quero ouvir todo mundo. Libertar do que, Nete? O verso 36 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho nos liberta do pecado. Do pecado. Do que, irmão Carlos? Pecado. Do pecado. Do que, Maria Eduarda? Dos desejos mundanos, né? Dos desejos mundanos. Davi, de que Jesus pode nos libertar? Aquilo que nos faz mal, Do que nos faz mal, Suelene. do egoísmo, né? Irmão Silas. Deus pode libertar de todas as coisas ruins. As coisas ruins. Irmã Hilda. Das falsas teorias. Das falsas teorias. A Nenezinha.
Bianquinha, mesmo da vovó tá bom. William, das mentiras, do engano, de tudo, né, Alice? Do que, irmão Cleide? Dos vícios, Robson. Libertar de outros deuses, né? De outros deuses. Irmão, você sabe o que é o incrível? Vou faltar alguém? Da morte. Irmão, você sabe o que é o incrível dessa palavra? É que Jesus não fala libertar do quê? Porque a palavra ela pode libertar de qualquer coisa. De todas as coisas que os irmãos falaram aqui, essa verdade pode te libertar. Então, o que você está precisando ser livre? O que tem te escravizado? O que tem te prendido? Não importa. Aqui o que importa é que você pode ser livre. Não é? Jesus não fala assim, olha, conhecereis a verdade e ela vai te libertar dos romanos. Porque esse era o contexto da época. Né? Não. Ele falou, ela vai te libertar, independente do contexto que você está. Essa palavra, para quem está lá dentro da prisão, ela vem de encontro e fala assim, nossa, eu posso ser livre, mesmo aqui dentro dessa prisão. Essa palavra, para quem está lá no hospital, no leito de dor, ou quem sabe no leito de morte, ela pode ser uma palavra libertadora. Eu posso ser livre das minhas doenças, né? Eu tenho uma esperança, por mais que o meu corpo está perecendo, eu tenho uma esperança de liberdade maior, né? Talvez, se não for nessa vida, talvez em uma outra vida, né, irmãos? Essa palavra vem para quem está lá no mundo das drogas, né? Usando droga. Ele pode ser liberto, né? Essa palavra vem para aqueles que estão aí, ó, talvez passando fome. São escravos da sua situação. Né? Quem está com fome, quem é um andarilho, um mendigo, que escolha ele tem? Ele é escravo. Porque escravo, irmãos, é aquele que não tem escolha. É ou não é? Que escolha tem um escravo, se não servir ao seu Senhor? E às vezes o nosso Senhor ele pode se apresentar de várias maneiras. O nosso Senhor pode ser uma religião que nos escraviza. Muitas religiões não são escravizadoras. Eles viviam naquela época, no contexto religioso, não só de escravidão, de governo político, mas de escravidão religiosa também. É ou não é? Eles eram escravos do que os fariseus, do que os líderes sacerdotais ali apresentavam para eles como religiões. E eles tinham a palavra de Deus, mas eram escravos. Como é isso? Podemos ser escravos hoje? Né? Vivemos, na nossa cabeça, estamos num país livre, né? Temos nossa casa, temos nossa comida, estamos aqui numa religião que a gente considera verdadeira, porque se não considerássemos, não estaríamos aqui, não é? Eu estou aqui porque eu creio que aqui é a verdade. Mas eu me sinto livre? Porque que fala, se você conhecer a verdade, ela vos libertará. E agora é uma pergunta, né, que você vai responder para si mesmo. Você tem se sentido livre? Qual é o seu sentimento em relação a essa verdade que você considera verdade? Mas eu quero trazer um lado diferente aí, né? Porque tem toda uma aplicação desse contexto aqui sobre a palavra de Deus, né? Sobre conhecer a lei de Deus, sobre conhecer a Deus e seu Filho. A gente sabe, e para mim é o cerne, né? De todo início da fé, da espiritualidade. Mas eu quero trazer para um outro sentido, e Cristo trabalha aqui nos versos seguintes. E aí no verso 33, alguém lê para mim, por favor? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O que eles responderam para Jesus?
achavam que estavam livres por ser descendentes de Abraão. Mas eles estavam livres, irmãos? Jesus ia dar essa palavra à toa ali para eles? O que vocês acham, hein? Alguém? Vou participar aí, irmãos. O que você acha, irmã Suelene? Essa resposta que eles deram aqui para Cristo. Mas que você está falando de liberdade? A gente não é escravo. Eu queria trazer para vocês. Achava que tinha saído só e pro lado de Abraão, mas ainda faltava muita coisa. O que eu quero trazer para vocês é o conhecimento de si mesmo. Eles estavam ali diante de Cristo. Cristo tinha uma palavra de necessidade para eles, mas eles achavam que aquela palavra não era para eles, porque eles não necessitavam daquelas palavras. Mas Cristo conhecia a condição de cada um ali. Cristo via eles como escravos, mas eles olhavam para si mesmos e falavam assim: mas eu não sou escravo. Por que você está falando isso para mim? É como se alguém chegasse e falasse assim: olha, meu querido, deixa eu falar aqui para você, eu vou te dar uma ajuda aqui porque você é muito pobre, você está num estado financeiro muito ruim e tal, eu vou te dar uma ajuda. Aí você olha para a pessoa e fala assim: não, mas eu não sou pobre, eu não estou precisando dessa ajuda não. O que tinha no coração deles? Orgulho, né? Havia um orgulho ali. E é um orgulho espiritual, irmãos. Às vezes alguém chega assim, olha, você tem que aprender mais da Bíblia. Aí a gente fica assim, que isso? Eu sou adventista. Calma aí, irmão, né? Já li a Bíblia toda. Já li a Bíblia 10 vezes. Eu leio a Bíblia um ano. Pra mim, né? A gente tem esse orgulho. Eu leio a Bíblia todo ano. Quem é você? Não, nem só a Bíblia, eu leio o Espírito de Profecia também. Não é isso? Nossa, irmão. E Cristo fala também com a gente, assim como ele falou aqui, ó. Você precisa ser liberto. Mas às vezes eu olho para mim e falo assim: nossa, mas eu já sou livre já, né? Eu já faço o que tem que ser feito. Conhecimento de si mesmo. Como é conhecer si mesmo, irmãos? Você sabe exatamente quem é você? Já viu aquele determinado momento, né? Acontece uma coisa assim totalmente inesperada com você, e você olha para si e tem uma reação também que você não esperava ter. Aí você fala: nossa, o que eu fiz? Ou então: nossa, o que eu falei? Por que eu agi assim? Não acontece às vezes com a gente? Um grito, um empurrão, eu ficar com raiva da pessoa, eu levar algo para o pessoal, e depois você vai racionalizar aquilo lá, internalizar e pensar: por que eu me comportei dessa maneira? O desespero, aconteceu alguma coisa, eu me desespero diante daquilo, mas eu pensava que eu era tão forte, eu pensava que minha fé estava tão fortalecida, eu pensava que eu podia passar por qualquer provação, e chegou uma provação tão fácil como essa e eu caí. Será que a gente realmente conhece o nosso estado? Quem nós realmente somos? Talvez venha, né, a mensagem aqui, né? E a gente fala assim: não, mas comigo não é assim. Eu não sou assim. Ou eu não preciso dessa palavra. Assim como eles disseram aqui, né? Mas nós não somos escravos. Mesmo eles vivendo sob jugo romano. Mesmo o romano dizendo assim: olha, eu estou com essa monte de coisa aqui para carregar, você tem que carregar para mim, judeu. Vem aqui, leva. E se o judeu não levasse, ele era preso. Podia ser açoitado, castigado, porque desobedeceu a ordem de um, não estou falando de um soldado, eu estou falando de um mero romano. Eles viviam sob um jugo, e mesmo assim não se sentiam escravos.
E às vezes nós vivemos uma vida de pecado e não nos sentimos pecadores também. É ou não é, irmãos? Marcos, já que você está deixando falar um pouquinho, essa semana eu achei muito interessante. Em relação à questão de Jó, que ele passou aquelas provações e começou a falar, mas eu ajudei fulano, fiz isso e tal. E Deus começou a falar, foi você que fez isso, fez aquilo? Aí, tanto Jó ouviu tantas coisas que Deus falou, aí ele, no Salmos 42, eu vou ler do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Eu achei isso muito interessante. Ele falou, eu te conhecia, né? Eu te conhecia só de ouvir. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não estou assim também? Irmãos, a jornada de Jó é uma jornada de autoconhecimento. Porque enquanto estava tudo tranquilo, Jó era um servo bom e fiel, ele era. Mas nessa jornada, né, que ele passa, a irmã trouxe isso aí, só um destaque, né, para a gente voltar para a mensagem, ela é uma jornada de autoconhecimento. E a gente vê isso nas palavras finais de Jó, no meio ali, ele falando, né, e às vezes contestando, né, o que estava acontecendo, indagando o que estava acontecendo, né, e aí no final ele consegue compreender, se compreender diante de Deus, né, e a gente precisa dessa jornada de autoconhecimento, né. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Irmãos, no verso seguinte fala assim, no 34, Jesus fala assim, olha, em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. E o pecado ele pode se apresentar como vocês aqui, ó, cada um falou, né, a sua maneira. O pecado se apresenta de várias maneiras. E a escravidão ela se apresenta de várias maneiras. O jugo, né? Eles viviam ali jugo duplo, né? Que era um jugo político, de poderio sobre eles, e um jugo religioso, né? E hoje nós vivemos os jugos também das situações que acontece com a gente vive um jugo financeiro, né? Temos que trabalhar, porque senão passamos fome, temos que trabalhar, porque senão não conseguimos nem, né, o mínimo para a nossa família. Vivemos um jugo de familiar, como foi comentado nessa lição que vem trazendo aí, né, tantas situações, o casamento, né, a nossa vida com o nosso cônjuge, os nossos filhos, e a situação que nossos filhos se encontram, né? Os nossos irmãos, né? Isso tudo nos oprime. A gente quer falar de Deus, né? A gente quer levar Deus. Mas como é que eu vou levar a Deus? Como é que eu vou pregar uma liberdade se eu ainda me sinto escravo? Se eu ainda sou escravo? A gente vê, né, quando Moisés é chamado, né, e por conta das circunstâncias que acontecem ali, ele sai do Egito. Moisés era um escravo, irmãos? Não. Moisés nunca foi escravo. Ele já nasceu, foi colocado no rio, e ele é apanhado ali, né? E ele vive ali a vida dele como livre. Alguém que sabe da liberdade vai lá chamar, levar o povo a ser livre também. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que você seja livre, que nós sejamos livres, para depois levar essa mensagem de liberdade para outras pessoas.
Como eu vou pregar uma mensagem que eu não vivo ela na prática? Que poder vai ter essa mensagem? Deus escolhe Moisés, e o Moisés é escolhido para esse propósito desde o nascimento. E ele é liberto no seu nascimento. Era alguém livre, levando a liberdade para outros que estavam cativos. Essa é a nossa missão. A gente precisa se libertar. A gente precisa receber Cristo, que é a verdade, para que a gente possa dar a Cristo essa verdade e essa liberdade para as outras pessoas. Eu quero que os irmãos abram lá em 2 Samuel, verso 12, 13. Samuel o quê? 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Alguém lê para nós, por favor? E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Irmãos, Davi havia tomado a mulher de quem? Urias. De Urias. É interessante todo esse contexto histórico aqui dessa história de Davi, porque o Senhor dá tempo para Davi. Não foi que aconteceu hoje e amanhã Deus mandou Natã ir lá. E Ele dá tempo. Deus tem dado tempo para cada um de nós. Quanto tempo estamos nessa caminhada? Não é? Servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. E Deus tem dado tempo, né, de conhecer a nossa própria condição. Mas a gente vê que quando a gente não chega a esse objetivo, a gente não alcança esse objetivo, é de interesse de Deus que conhecemos a nossa verdadeira condição. Talvez Davi estava vivendo ali tranquilamente. Ele estava tão despreocupado que Natã chega ali com aquela mensagem, né? Porque assim, né? Fala assim, nossa, como que ele não se tocou de cara, né? Porque conta a história todinha ali, Davi condena automaticamente. Porque quando o pecado está fresco na nossa memória, né? Se eu tiver roubado durante a semana e o irmão vem aqui na frente e prega sobre o roubo, e eu vou falar assim, poxa, nossa, tem que pedir perdão a Deus, né? Porque eu roubei. Porque está fresco. Mas o pecado ali já estava um pouquinho já, né? Aquele pecado, aquele que a gente vê isso aí depois no decorrer ali. Porque quando o castigo vem, o filho já tinha nascido, né? O castigo não, né, irmãos? Vamos usar a palavra certa. O juízo, né? A consequência, né? O Senhor depois ali, ele mostra, né, para Davi, ele perdoa. E o perdão ali é de pronto, né? Você já está perdoado. Mas a consequência do pecado acontece, né, Nete? O juízo vem depois ali e vem a consequência daquilo que ele fez. Mas o princípio foi o mesmo, né? Que antigamente, lá no santuário, né, para perdoar o pecador, era uma vida, né? Uma vida sem pecado, sem nada, né? Então Deus pegou uma vida nova ali, né? Que é um ano que não tinha nada de pecado e trocou pela vida de Davi. Por isso que o filho tinha que ser, Deus tirou o filho. Sabe qual que é a palavra-chave desse verso? Palavra não, a sentença, né? Aqui no meu fala assim, ó, pequei contra Yahvé. Pequei contra Deus. Ele reconheceu ali a sua natureza, o seu caráter. Você tem visto como você está hoje? Quem é você hoje?
Quem é o irmão Carlos de hoje? A gente tem que ter esse senso de reconhecimento, irmãos. Senão nós estaremos como aquele povo que Jesus falou assim: olha, eu posso dar liberdade para vocês. Aí eles pegam e viram e falam assim: não, mas quem precisa de liberdade? Não é isso que temos dito para o Senhor? Jesus fala: eu posso te tirar desse pecado. Não, mas eu não pego isso aí não. Isso aí não é comigo não. Isso aí é com o irmão ali, ó. Porque às vezes em a pregação, né? O Senhor manda a mensagem. Aí sabe o que eu penso? Nossa, a Edilane faz isso. O Senhor está mandando a mensagem para você, meu querido. Né? Mas eu vejo o pecado do outro. Irmãos, a gente tem que assistir os sermões, a gente tem que ler a Bíblia e colocar o espelho ali para ele ficar olhando o espelho. Né? O Senhor está falando assim: olha, ame. Aí eu falo: nossa, mas fulano é ignorante. Mas olhe para você, será que você está amando? Não é? Tinha que ter um espelho, né? Em cada página da Bíblia, porque eu vou ler lá e vou olhar no espelho e ver que aquela mensagem é para mim e não para o outro. A nossa jornada de autoconhecimento. Eu tenho 34 anos, será que eu já conheço realmente? Que coração é esse? Porque às vezes eu olho para mim, né, e vejo um bom filho, um bom marido, um bom cristão, um bom profissional, um bom vizinho. E Jesus está falando para mim: olha, meu querido, você é escravo, você precisa ser livre. A palavra do Senhor está aqui. Talvez o Senhor não vai mandar Natan, né? Ou um profeta. Natan não vai mandar mesmo, né? Porque Natan já morreu. Mas ele não vai mandar um profeta aqui te dizer, mas ele tem a palavra de Deus. Quando eu leio essa palavra, eu tenho que olhar para a minha condição, para cada coisa da minha vida. Precisamos mudar o direcionamento, porque as palavras são para o outro. Não seja invejoso. Nossa, mas fulano é invejosa. Olha para você, meu irmão. Será que você não tem cultivo inveja no seu coração? A gente se coloca na posição de defesa, né? Colocar armas ali. Eu lembrei que a mãe falou para mim: nós vamos jejuar, né? Aí eu pensei: mas eu jejuo, até mandei para ela, jejuando. E aí depois eu fiquei pensando: nossa, o irmão falou para mim jejuar. Não, já estou, né? Mas espera aí, você está passando fome ou você está jejuando de verdade? Né? Então, assim, para mim, ela falou assim, já pensei: mas eu já faço, né? E não levei aquela palavra. Palavra do Senhor para você, né? Para você, verdadeiro jejum, talvez você deveria ter se indagado, né? Olha para si mesmo: eu estou fazendo o verdadeiro jejum? Porque na Bíblia fala: o verdadeiro jejum não é passar fome, mas é se humilhar diante do Senhor. Não é isso? Mas, uma coisa que eu tenho reparado, o Senhor, né, falando, muitas das vezes a gente tenta ser livre. Jesus fala para a gente ser livre, né? Só que a gente tenta por nós mesmos, entendeu? O nosso erro é esse. Então, Quem vai te libertar? A gente acha assim: não, tá tudo ok, eu dou conta, eu posso, eu vou lá. Só que a gente acha que sozinho vai conseguir, não adianta. A sentença aqui, ó: conhecereis a verdade e você vai ser liberto? Você mesmo se libertará? É assim que fala o verso? O que o verso fala, irmãos? A verdade nos libertará. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo que vai te libertar. Você não tem chave para tirar essas correntes, essas amarras de você. Você não tem chave dessas grades, dessa prisão. Mas Cristo tem. Não é? Irmãos, mais um ponto só para a gente já ir finalizando. João, capítulo 19, verso 27. A gente comentou isso na lição. O que eu estou trazendo aqui, o conhecimento da nossa condição ruim. Mas esse conhecimento também é importante. João, capítulo 19, verso 27. O que diz aí?
Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Outro verso. Outra versão. João 19, verso 27. Ninguém? A minha está igual, né? Desculpe, irmãos, é o verso 26. Leia, né? Verso 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João fala assim, olha, é João falando dele mesmo, né? O que João fala aí, irmãos? Dele mesmo. Jesus falando, né? Jesus. Verso 26. Ora, Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, pode ler, Lente. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus diz, mulher, esse é o teu filho. Mas quem está narrando antes aí é João. E João fala assim, olha, Jesus, vendo eu, ele falou vendo eu? Não. O que ele disse? O discípulo a quem ele amava. Não sei quem foi que disse assim, olha, a Nete, né? Contando lá na experiência dela, que o homem falou assim que Jesus, foi Jesus ou foi Deus, Nete? Deus mandou dizer para você. Fala aí, Nete. Você fala quando eu ia saindo? Quando você ia saindo. Porque ele perguntou se eu tinha lido. Eu falei, aí eu peguei e falei para ele: olha, Jesus é bom demais, ele faz todas as coisas. E ele falou: não, ele não faz essas coisas, faz para você. Deus faz para você. Para você. Ele está falando que vai fazer para você. E quando você chegou, o que ele disse? Olha, vai lá, quando você entrar, você olha atrás da porta, o que tem escrito lá atrás da porta. Para você. Era para mim. O que estava escrito lá, Nete? Filha, ora, ajoelhe e ore, e eis que eu estou cuidando de todas as coisas. Estou cuidando de todas as coisas. Para nós que é crente, né? Não. Deus que está cuidando de todas as coisas. Mas será que a gente entende isso? A gente confia nessa palavra de verdade? Você se sente amado do Senhor como João sentia? Não, Jesus ama a todos. Né? Tem até a música, Jesus ama as criancinhas. Será que as criancinhas têm se sentido amadas por Cristo de verdade? Né? Sim, Cristo ama a todos. Eu me sinto amado. Quando acontece algo de bom, eu falo assim, nossa, como eu sou amado do Senhor. Quem já falou isso? A gente até desconfia, né? A gente fala assim, nossa, como eu sou sortudo. A gente lá gosta de me corrigir. Falei, nossa, que sorte. Esse é o vício que eu tenho. Porque às vezes as coisas boas que acontecem comigo, eu acho que foi sorte, o acaso, que trouxe para mim. Eu dei sorte de ganhar uma vantagem. Eu não reconheço o amor de Deus na minha vida. O Senhor provê as coisas para mim. O Senhor provê o alimento, o meu lar. O Senhor me deu uma esposa. O Senhor dá filhos. O Senhor dá dinheiro para a gente comprar o mínimo. Ou às vezes até comprar o que a gente não precisa, o Senhor nos dá. O Senhor às vezes dá dinheiro para sobrar, para poder ajudar meu irmão. Não é assim? O Senhor me dá uma família, o Senhor me deu uma congregação, uma igreja. E ainda não me sinto amado pelo Senhor, não reconheço as bênçãos, aquilo que o Senhor traz para mim. Irmãos, experimentem, vamos experimentar isso aí. Olha, quando acontecer alguma coisa boa, você fala assim, como eu sou amado do Senhor. Amém. Né? Jesus estava dando uma tarefa para João, né? Jesus estava dando uma responsabilidade para João, uma missão para ele. Que missão, né? Olha,
vai cuidar da minha mãe. Eu não vou estar aqui mais para cuidar dela. Jesus não escolheu o irmão de sangue dele, não nomeou o irmão mais velho dele, ou o irmão que vinha depois dele para cuidar. Ele nomeou João. João recebeu aquilo ali. João não recebeu chateado não, né, esse serviço. Né? Falou, nossa, Jesus não me ama, porque ele me deu foi um serviço, uma tarefa. Não, ele fala ali, olha, quando ele viu aquele que ele amava, quando ele me viu, né, ele falou assim, olha, para a mãe dele, ele falou, esse aí agora é teu filho, ele vai cuidar de você. Nós precisamos sentir amados. Jesus te chama com a tarefa de pregar o Evangelho, vai levar através de literatura, você vai levar através de palavras positivas, porque pregamos com palavras positivas quando as pessoas estão precisando dessas palavras. Pregamos quando também falamos palavras às vezes de exortação, mas exortação no temor do Senhor, não exortação para ferir, para menosprezar, para diminuir o outro, mas para ajudar a levantar aquela pessoa. A gente prega também, a gente prega através de palavras de ânimo, através de atitudes de amor, de colaboração. Que surpresa foi o que a Dona Maria fez. As pessoas vão falar assim, as pessoas falam assim, que surpresa quando a Nete agiu de certa forma. Por quê? Porque é uma pregação através da atitude, da palavra. Que surpresa o William vai falar quando minha mãe fez isso. Porque foi uma atitude diferente. As pessoas vão se surpreender quando a gente começar a viver esse evangelho. Mas estamos presos ainda, há amarras, há prisões, há cadeias segurando. E finalizando lá em João 8, vamos voltar lá para o verso 8, irmãos. Você precisa se conhecer também como amado do Senhor. E Ele te ama não porque você faz algo de bom, porque você guarda o sábado, porque você é adventista, porque você tem uma boa alimentação, porque você cumpre todas as regras. Não. Aquela palavra, quando chegou lá, de repreensão para Davi, era uma palavra de quê? De amor também. Mesmo na repreensão é Deus chamando. Mesmo te dando tarefa, te dando estudo bíblico, te impelindo, né, a tirar tempo, te falando, irmão, vamos devolver o dízimo, irmão, vamos fazer a pregação do Evangelho, vamos se empenhar mais, vamos se comprometer com o grupo. Essa palavra de exortação, ela é uma palavra de amor. Eu tenho que me sentir amado, tanto na exortação, quanto também na bonança, né, nos benefícios, nas bênçãos que o Senhor também provém na nossa vida. E aí no verso 8 agora, já finalizando aí, a Nete já deu spoiler, né? Mas Jesus lhe explicou, verso 34, em verdade vos asseguro, Jesus enfatiza, né, de verdade em verdade, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então ainda somos escravos. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmãos, Jesus nos dá uma oportunidade de liberdade. Mas o primeiro passo é reconhecer-se como escravo. Eu preciso entender que eu preciso de liberdade. Ele não te obriga. Ninguém saiu arrastado lá do Egito para a liberdade. Os que não quiseram entrar em Canaã, que tiveram medo, não entraram. O Senhor precisa que você queira. Esse é o passo. Você tem desejo de ser livre? Quem tem o desejo de ser livre? Não importa o que você está sentindo, que está te amarrando, tem alguma coisa te segurando.
né? O Senhor pode te libertar. Amém. Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará do quê? De tudo. É uma palavra que ele não coloca limite. Ele não fala, vai te libertar daquilo ou daquilo outro. Não, de tudo que você necessitar, ele quer te dar liberdade. E aqui fala-se que é uma liberdade verdadeira. Esse é o meu desejo, irmãos. Que cada um possa começar a viver uma vida de análise própria. Não importa o que o outro está fazendo do seu lado. Seja irmão dessa fé, seja irmão de outra fé. O que importa é o que eu estou vendo em mim. Vamos olhar no espelho, faça, experimente. Levante de manhã, vá lá na frente do espelho e olhe para si mesmo. E fale, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo alguém livre, liberto do pecado? Ou um escravo que necessita ser liberto da situação que está vivendo atualmente? Vamos olhar para nós mesmos. Vamos abrir esse espaço, essa brecha, para que Cristo possa entrar e nos libertar. Esse é meu desejo. Cada um está presente aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir agora.